depois de muito tempo, assim, 20 anos trabalhando só com moda, o meu sócio falou para mim, olha, o mercado de luxo vai chegar fortemente no Brasil. A gente precisa se movimentar para isso. Você gosta da ideia? Eu falei, gosto muito da ideia. Ele falou, então, bora estudar. Aí comecei a viajar, comecei a ver os desfiles, comecei a ler sobre as marcas, comecei a me formar, vi que não tinha nada a ver com o mercado que a gente estava acostumado. O pensamento era outro, o raciocínio era outro, a criação era outra, a entrega era outra, as relações eram outras, né? A história de cada marca fazia total diferença em tudo. E eu falei, adorei isso daqui. E aí entrei para o mercado de luxo e até hoje estou fazendo um pouco de uma coisa e de outra. Assim, eu faço moda, mas eu também faço mais coisas de luxo e às vezes algumas marcas que têm um produto mais diferenciado, querem ter uma experiência de luxo, mas são premium. Né? Então, o lançamento de um carro, que não é um carro de luxo, mas precisa ter um tratamento mais luxuoso. Como é que a gente pode definir o que é um mercado de luxo? A gente pode encerrar já, que essa história já... Cara, olha, acho que tem muito mais a ver... acho que é mais legal a gente falar do que é o luxo hoje em dia do que o que é o mercado, né? O mercado, depois da pandemia, sofreu muito do mercado sofreu, mas não de luxo. Acho que o mercado de luxo teve soluções muito inteligentes, assim, né? Como você está falando de uma coisa que é meio tailor-made, né? Você atender um cliente de luxo é muito pessoal, uma experiência muito pessoal. Mas as marcas de luxo tiveram um movimento no meio da pandemia mais rápido do que outras marcas. Vou te dar uns exemplos. Dolce & Gabbana foi ajudar o hospital que estava desenvolvendo a vacina, né? Marcas que estavam acostumadas a fazer desfiles, começaram a trabalhar outras com iniciativas, cinema. né? A Chanel começou a trabalhar com influenciador, na realidade, que eram escritoras, para quebrar um pouco desse conceito de moda Da que estava perfeição, ultrapassado. Algumas Então, foram pro game, né? algumas Tipo foram para o skins, game. enfim. Então, eu acho que se você fala de luxo hoje em dia, as coisas mais importantes que eu acho que são experiência, em primeiro lugar, exclusividade acima de tudo, empatia, não tem jeito mais, assim, a gente está envolto nesse pensamento e nessa filosofia, então não adianta você só ser de luxo, você tem que fazer alguma coisa pelo luxo que é viver, pelo luxo que é o planeta, tudo isso, né? A gente vê várias iniciativas, arte, é só você ver Prada, você vê as marcas que se relacionam cada vez mais com arte, assim, porque luxo é você ter tempo, luxo é você gerar uma experiência que ninguém vai ter. Pazito, eu vejo muito esse movimento, por exemplo, quando pega uma Gucci fazendo o lançamento de uma coleção com a Adidas. Né? Antigamente tinha muito essa distinção assim, né? Do esportivo com o casual. Você enxerga que isso também tipo, se movimentou de uns tempos para cá ou não? É algo que eu não estava vendo, mas já estava acontecendo há um bom tempo. Assim. O mercado de luxo, já há um tempo, ele já exercitou uma coisa que a gente chama de mastige. O que é o mastige? É luxo para massa. Você não pode comprar uma bolsa da Louis Vuitton, mas você pode comprar uma carteira. Perfeito. Então, eles começaram a desenvolver uma série de produtos acessíveis, que tem aquele branding, na realidade, que tem aquela imagem e tudo mais. E isso começou a girar muito. Eles começaram a ter um giro muito grande. Um perfume, um chaveirinho. Você vê, chaveirinho é uma coisa que, se você olhar a história da moda nos últimos 10 anos, o chaveirinho ele não era um chaveirinho. Quem tinha era pai, os veião que tinham. As meninas começaram a comprar os chaveiros de robozinho e os chaveiros começaram a ficar cada vez mais até o Cal fez uns chaveiros diferentes para colocar na bolsa do boneco e tudo mais. Então, o mastige já foi um fenômeno de fazer com que o mercado de luxo pudesse alcançar um pouco mais a massa, né? Agora, diante de tudo que vem acontecendo, assim, a posição das marcas, além de ter a exclusividade sempre no serviço, ela abriu um repertório, na realidade, de mais oferta. Então, a gente fala que é um luxo mais acessível, é um luxo que está mais próximo das pessoas, tal, né? Porque se você pegar o luxo de verdade mesmo, se você pegar a roupa de alta costura, um vestido que custa um absurdo, né? O mercado de luxo ele é um mercado, na realidade, era muito restritivo. E ele, por não conversar com todo mundo, mesmo a partir do objeto do desejo... Tinha um distanciamento. Tinha um distanciamento. E ele hoje em dia não é mais. Então, quando você vê a Adidas fazendo collab,
é esse movimento. É o movimento de fazer com que as pessoas entendam que aquilo é um produto diferenciado, que tem uma história de vida, tem uma história de marca, mas que ele não é pedante e fica distante assim das pessoas. É uma coisa muito mais... ele está próximo de você, né? Você tem que poder desejar. O Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês que só estuda o fenômeno do luxo, que é um cara genial, assim, adoro ler as coisas dele. Ele tem uma frase que acabou orientando bastante o trabalho da gente, que ele fala que luxo é comprar emoção. Essa é a definição dele de luxo. E é uma definição muito clara, assim. Então, no meio da pandemia, as marcas de luxo começaram a mandar os produtos para casa dos clientes. Né? As lojas estavam fechadas, o cliente não ia sair de casa, mas elas refizeram um pouco do repertório do enxoval de embalagens delas de uma maneira inacreditável. Você vai com o sapato, que vai dentro do saquinho, que tem um paninho, e daí o pingente, que tem um brilhinho, que vai dentro do outro saco, que tem um papel, que tem não sei o quê, que vai dentro de uma caixa, que vai dentro de outra caixa, que vai dentro de uma sacola, a sacola tem um lacinho. Para abrir, já é uma experiência, legal. Entendeu? Será que o fato de uma marca de luxo ter que investir muito no despertar da experiência, da emoção da pessoa, fez com que o pequeno Pazeto que queria fazer as pessoas chorarem, se conectasse com essa ideia, né? Foi exatamente esse o caminho. Legal. Quando eu apresento, como eu sou ator, também tem essa história, assim, quando eu apresento um projeto para uma marca nacional, uma marca que não é uma marca de luxo, a minha apresentação, ela vai como... É performática. É neurolinguístico. Eu tento olhar o cara, ver se o cara é sinestésico, se ele é auditivo ou se ele é visual. Então, eu já vou tentar um pouco trabalhar dentro dessa linguagem do cara. Obviamente, se o cara me pede um projeto e o cara é visual, eu vou começar com uma imagem incrível, falando, imagina isso. Se o cara é auditivo, eu vou falar no silêncio, só com a marca do coisa, eu falo assim, fecha os olhos um segundo. Imagina você... e bota o cara no universo auditivo. E se o cara é sinestésico, eu falo, cara, você quer viver uma emoção incrível? Você quer que a sua festa seja uma festa inesquecível? Olha isso. Então, o começo da apresentação já muda, dependendo da comunicação que eu vou fazer. Agora, eu sou um cara que trabalha em cima de todos os gatilhos da emoção, em qualquer coisa que eu faça. Qualquer coisa. Então, é a partir da emoção, porque eu acho que quando você faz as coisas emocionalmente, você não esquece. Se você faz racionalmente, você guarda num file que ele se perde em tantos files hoje em dia que a gente tem. Então, o que você lembra com seus olhos, mas guarda com o coração, é mais forte do que você lembra com seus olhos e vai lá procurar achar dentro do seu file racional onde é que está aquilo, assim. É muito mais... Né? É a velhinha que entra no shopping e fala para mim assim, você é o Pazeto? Eu falei, sou. Depende. Uma velhinha linda, sabe uma velhinha impecável? Ele é o maior prefeito, gente. Não dá pra sair com esse homem na rua. Eu falo... Meu marido chama ele de prefeito. É tipo, desde quando você vai entrando, assim, ele já vai sendo parado por umas 5 pessoas. Não dá. Na balada foi engraçado. Não, eu olhei e falei assim, amigo, pelo amor de Deus, você conhece todo mundo desse lugar. É surreal. Piar aquele dia. Não, a Evelyn virou para mim e falou, nossa, eu fui numa festa sua linda. Eu falei, nossa, uma senhora, quase 90 anos. Eu falei, chiquérrima, mas eu falei, a senhora foi? Como era? Ela falou, olha, eu não lembro direito de que marca que era. Mas eu entrei Compra horrores. E tinha um túnel, sabe? Daí lá dentro era tudo vermelho e roxo. Eu falei, são as 2 coisas que eu mais trabalho. Ela falou, então, mas era diferente. Por exemplo, o garçom era assim assado. Daí tocou uma menina bonita. Eu falei, Sara Stenzel. Não sei o quê. Ela foi falando detalhes da festa. Chegou no final, ela falou assim, era de tal marca. Eu falei, era de tal marca. Eu falei, por que a senhora lembrou? Ela falou, porque eu guardei aqui. Aquele dia eu fui embora para casa e falei, caraca, é isso, mano. É isso. Assim, não importa a idade. Se as pessoas guardam no afeto, na vibe, elas vão esquecer com muito mais dificuldade do que se elas guardam, foi legal, fui numa festa, estava assim, balada, peguei não sei quem e tal. Mas a gente cria a experiência ali. Isso é o mise-en-scène. Isso é o mise-en-scène. A imagem que eu tenho, tipo assim, a informação que eu tenho de um mise-en-scène, eu não sei se está muito destoada, assim, mas, por exemplo, tipo, o diretor, ele precisa fazer com que, tipo, aquele ator chore. E às vezes ele não tá naquele ambiente, não tá num dia legal ou não tá tão concentrado ao tempo. Eu cheguei a ver momentos assim que, tipo, o diretor ia lá, abraçava o ator, falava, tenta sair. E aí não conseguia sair.
E aí a pessoa ficava desesperada, tenta sair, e não saía. Ele já empurrava aquele ator pra cena e falava, agora você chora. É isso, é fazer aquele ambiente. Mas isso é uma técnica. Tem um cara que é um estudioso de teatro, chama Stanislavski, que a gente estuda na escola de teatro bastante. Tem 2 caras que você estuda muito. Um deles é esse cara, que ele é o cara que desenvolveu o processo de interpretação para o mundo, né? Foi um cara muito importante para o processo teatral. Esse cara desenvolveu uma técnica que foi no teatro, que eu falei, vou migrar isso daqui para o meu trabalho, porque tem tudo a ver. Desenvolveu uma técnica que chama memória emotiva. A memória emotiva é, você precisa chorar. Tem que chorar nessa cena. Tem que chorar nessa cena. Como é que eu faço? Lembra, lá atrás na sua vida, quando você chorou, com uma situação mais ou menos parecida com essa. Por exemplo, essa cena você vai chorar porque você perdeu o seu pai. Então, alguém você já deve ter perdido na sua vida. Você chorou? Chorei. Então, fica sozinho, lembra desse sentimento e volta para a cena dessa forma. E é exatamente isso. Esses são os gatilhos que são acionados na realidade no evento que eu faço. Memórias emotivas. Perfeito. Eu tento ver tudo que pode ter passado na vida daquela pessoa que vai fazer ela se emocionar. Você acha que isso levou bastante isso para dentro do mercado de eventos? Você trouxe essa experiência para o mercado de eventos, esse motivo do teatro? Eu acho que essa história do teatro que ela trouxe foi esse valor na realidade de trabalhar com essas ferramentas, que são ferramentas absolutamente orgânicas e são coisas psicológicas da gente, que faz. Então, se você vai fazer... Eu comecei a fazer experiência sonora muito antes que quando todo mundo começou a fazer experiência sonora. Às vezes você entrava numa festa ou num espaço para ver o lançamento de um produto e era em silêncio. Eu falava, por que está em silêncio, gente? Por que isso está em silêncio? A arte também ajudou a gente muito, né? Eu acho que a coisa que eu mais vejo não é referência no mercado. A coisa que eu mais vejo é a arte. Eu estou lendo Macbeth, né? Porque a gente está vivendo um momento de fantasmas, né? Tudo isso que a gente está vivendo nesse nosso país agora, ele é envolto de fantasmas, né? De entidades, assim, é uma coisa que está muito forte no nosso dia a dia. E aí eu falei, eu vou ler, eu já fiz Macbeth, né? Eu falei, vou ler de novo Macbeth. Então, eu acho que tem muita coisa. O mise-en-scène são essas ferramentas, na realidade, de acionar emocionalmente as pessoas para que elas tenham o desejo de compra. E, sensacional. Amigo, com essa mudança de mindset, vamos falar mindset porque eu acho bonita a palavra, mas eu quero falar de mindset financeiro, né? Que ninguém quer mais investir o que investia. Como que está sendo essa sua mudança criativa para esses novos valores que as pessoas estão dando, né? Porque a gente sabe o valor de que se dava para um evento, que se dava para uma direção criativa e hoje está se dando para isso, literalmente por causa da mudança de mindset das marcas ou a mudança de mindset do mundo. Não é só isso. Eu acho... agora eu vou ser um pouco ácido. Pode ser, eu quero que você seja. Eu quero que você seja. Preciso ser. Todo mundo é diretor criativo. Virou. A internet deu protagonismo para a mensagem vazia. Concordo. Infelizmente. Então, o cliente que senta diante de alguém que diz que vai vender uma experiência de luxo, mas que não tem expertise, não tem estudo, não tem um pensamento, não tem uma linha que conduz, na realidade, o processo criativo, as conexões. Ele vai fazer e aí o cliente vai voltar para você. Aí ele fica mais caro. Sim. Você fica mais caro para esse cliente, com certeza. Mas passou um momento agora com a internet, onde surgiram tantas coisas e tantas, né? Que você viu muita gente copiando coisas, se fazendo imagem, atendendo o cliente, mas é até a página 2. Assim. E não estudando, né? Não tem back-office também, né? Que é uma das coisas que a gente mais conversa. Você começa a conversar com um cliente que é um cliente culto, né? Os clientes de luxo, os diretores, na realidade, de eventos mundiais, os caras que fazem os eventos. Você conversa com um cara, é uma conversa muito mais intelectual, é uma conversa muito mais profunda, não tem nada de raso. E aí você começa a conversar, na realidade, com as pessoas que fazem direção criativa para luxo e que acabam fazendo, são muito mais montadores de visual merchandising. Pega um guide, monta daquele jeito. O que tem de diferente, eu acho, na realidade? Geralmente, os guides que a gente recebe das marcas internacionais, eles vêm prontos. Você tem que implantar exatamente aquilo. A gente nunca fez só isso.
A gente sempre... tá bom, tem que implantar, tem que ter esse vidro, tem que ter esse computador, tem que ter esse microfone, beleza, tem que ter essa pulseira, tá tudo lá. Mas a gente sempre faz do jeito que eles pediram e a gente sempre puxa da manga. Mas se fosse assim, tá lá os mesmos elementos, só que trabalhados desse jeito. Mas por que assim? Porque você está no Brasil. Eu sou seu filtro. Você está fazendo isso em Nova York, você está fazendo isso em Paris, você está fazendo isso em Dubai. A mesma festa está acontecendo no mundo inteiro. Se você pegar todas as festas, você vai ver que ela foi interpretada pelo diretor criativo, que é o filtro cultural por onde vai passar aquele trabalho. Perfeito. Então, tem caras que falam para a gente assim, não, vamos fazer isso e vamos tocar tal música. Eu falo, não vai funcionar. Isso não é brasileiro. A gente fez uma festa muito legal. Vocês sabem que tem uma relação do Santos Dumont com o Cartier. E a gente atende a Cartier há muitos anos. Muitos anos. O Cartier desenhou um relógio de pulso para o Santos Dumont. Que é uma história super legal. Tá? Eles eram amigos, tal, enfim. Esse relógio fez 100 anos e ia ser feita uma festa. E aí eles procuraram a gente para fazer a festa. Falaram, a gente queria fazer num lugar legal. A gente descolou um galpão da aeronáutica que ficava no aeroporto Santos Dumont, né, que foi difícil, a gente teve que ir para Brasília, conversar com o ministro da aeronáutica, porque para o cara entender o que era a festa. Eu falava, o cara é o Cartier, que é o maior joalheiro do mundo, e o cara está fazendo uma festa em homenagem ao patrono da aeronáutica. Eu preciso daquele galpão, não sei o que vai ser, mas... tem esse outro não é no aeroporto Santos Dumont, precisa ser este aqui. Mas esse está cheio de avião. Eu falei, beleza, eu tiro os aviões, ilumino todos eles, boto um oficial vestido de branco na frente de cada um deles. Foi o que eu fiz. Eu tive o apoio da aeronáutica para fazer a festa. A festa foi, absurda. A festa foi absurda. A gente fez a festa. No dia seguinte, a gente sentou para ter uma avaliação. Veio o presidente mundial, a gente foi sentar. Eu ganhei um relógio, até foi super lisonjeado, assim, foi super legal. Presente desse a gente não ganha. Foi super legal. Apenas um reloginho. E aí, ele falou para mim uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele falou, olha, em Nova York a festa acabou 1h. Em Paris acabou 00:30, assim. E não sei aonde acabou às 2h. A festa da gente no Brasil acabou às 6h. Eu saí com um dia na semana. Eu falei, isso é o Brasil. Ele falou, esse entendimento de que música é, o que tocar, ela não vai se aplicar no mundo inteiro. Não. Então, olhe para mim como filtro para que quando as coisas cheguem aqui, a gente consiga ter a aderência que a gente precisa. E é um pouco esse o papel.